Versículo 12 do capítulo 1 de Timóteo, 1 Timóteo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Oremos mais uma vez, meus irmãos, por meio da tua palavra, Senhor, que ela é fiel e digna de toda aceitação, Pai. Nós rogamos que o teu bom Espírito nos instrua, nos fortaleça mediante o Evangelho, Pai. Assim nós oramos a Ti, confiamos na Tua promessa, Pai, de que a Tua palavra não voltará vazia, mas cumprirá o propósito, Senhor, para o qual o Senhor já designou. Assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O pastor Martin Lloyd-Jones, pastor na Inglaterra, já falecido, mas que deixou um grande legado, uma das suas ênfases era na graça. A ênfase da sua pregação era justamente a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele costumava dizer que a vida cristã ela começa na graça, ela permanece na graça e ela termina na graça. Ou seja, não há nenhum aspecto da vida cristã em que a graça seja retirada. Aquela graça primeira que nos alcança é a mesma graça que nos conduz e a mesma graça que nos levará até o final da nossa jornada. Esse texto que nós lemos fala dessa graça maravilhosa, alcançando corações, alcançando vidas. Aqui no primeiro século, alcançando homens de Deus, transformando corações, e talvez um dos testemunhos mais impactantes da história da igreja seja do apóstolo Paulo, como um homem que era antagônico à fé cristã, um homem que hostilizava, um homem que era violento, um homem que com um zelo religioso cego perseguia cristãos e os levava até, por assim dizer, até a morte. Não diretamente por suas mãos, mas de forma indireta. Mas ele mesmo vai dizer que as suas mãos estavam manchadas de sangue por causa desses santos que foram entregues por meio do apóstolo Paulo. Mas eis que a graça alcançou esse homem. E aqui ele demonstra características muito fortes daqueles que foram, e que, como o apóstolo Paulo, todos aqueles que foram alcançados por essa graça, eles têm algumas características semelhantes. Talvez o nosso testemunho se distancie do testemunho do apóstolo Paulo. Talvez nós tenhamos testemunhos de conversão diferentes, mas a mesma graça, ela produz efeitos semelhantes no coração dos santos. Aqui, por exemplo, meus irmãos, nós podemos ver que a primeira característica de uma vida alcançada pela graça é a gratidão. Porque logo no começo do verso 12, Paulo está dizendo: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, a primeira marca de uma vida transformada, de uma vida que foi alcançada pela graça, não tem como ser outra senão a gratidão. Essa é a temática principal da vida do cristão. Ele deixa de ser um indivíduo ingrato, e ele passa a ser um indivíduo cheio de gratidão em seu coração, porque era alguém que estava morto, mas que ressuscitou espiritualmente falando. Era alguém que não merecia nenhuma dádiva, mas foi alcançado pela graça. E esse é um grande entendimento que nós precisamos ter. O indivíduo que recebe da graça de Deus, ele foi achado pelo Senhor Jesus Cristo e ele recebe aquilo que não merecia. É o favor do Senhor, é o cuidado eterno,
é o amor eterno do Senhor Jesus Cristo para com aqueles a quem Ele ama, e ama desde toda a eternidade. A primeira palavra do apóstolo Paulo, expressando o estado do seu coração, é de gratidão. E realmente nós precisamos ponderar mais sobre isso, sobre os feitos do Senhor em nossas vidas. É algo que precisa marcar a vida do cristão. Alguém que pare, que pondera e que começa a entender qual o destino da sua alma, qual o rumo que a sua alma deveria seguir naturalmente. E ele olhar para hoje, para a sua vida hoje, e ver o quanto o Senhor trabalhou, o que foi que o Senhor operou em sua vida, é motivo de gratidão. Faça um exercício. Eu não sei aqui há quanto tempo vocês que estão nos ouvindo agora já foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas perceba, se não fosse a graça, onde você estaria hoje? Já parou para pensar nisso? Se não fosse a graça, onde você estaria? Essa semana, conversando sobre com um irmão na fé, com uma irmã na fé que me conhece desde os meus primeiros passos na fé, e ela comentava sobre alguém que tinha compartilhado da mesma fé conosco, caminhado nessa mesma fé, e que hoje está numa... Eu digo isso com tristeza, entendam que o destaque que eu quero dar aqui, mas por hora é algo que nos leva à tristeza, porque é alguém que está há 20 anos agora escravizado pelo álcool. Que tristeza. Alguém que conheceu o Evangelho, mas que não foi transformado totalmente pelo Evangelho. E há 20 anos ele segue por esse caminho. Isso nos causa tanta tristeza. Mas ao mesmo passo, nós começamos a pensar. Eu começo a pensar o que seria de mim. 20 anos servindo a carne. 20 anos sendo escravizado pelo mundo. 20 anos nas mãos de Satanás. O que seria de nós? Que estrago. Onde nós estaríamos? O que seria da nossa vida? Se não fosse a intervenção do Senhor Deus na vida do apóstolo Paulo, onde ele estaria? Agora ele está escrevendo para um jovem pastor Timóteo, dizendo: Timóteo, meu filho, eu sou grato a Deus, porque as minhas mãos outrora estavam manchadas de sangue, e eu estava caminhando para o inferno, para a perdição, mas o Senhor Jesus me achou. Nós deveríamos ser mais gratos a Deus, porque achamos um precioso tesouro, a vida eterna em Cristo Jesus. Gratidão, marque isso na sua alma, que essa seja uma marca do nosso coração, a gratidão ao Deus eterno pelo seu grande feito, por sua grande salvação. Uma segunda marca aqui que deve acompanhar a vida do cristão é justamente a humildade. Humildade. Veja o que Paulo está dizendo. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Veja que Paulo está aqui como um agente passivo. Timóteo, se eu te escrevo, Timóteo, se eu sou líder da igreja, Timóteo, é porque o Senhor me considerou fiel. E é verdade. Ao que depender de nós, eu não sei se vocês já se depararam com isso, nós mesmos não nos consideramos fiéis. Quando somos achados em tropeços, em faltas, em falhas, nem nós nos consideramos fiéis. Mas Paulo aqui, ele não está confiando naquilo que ele pensa, porque na verdade não é isso. Não é esse o ponto. Quando ele escreve aos Coríntios, ele justamente vem enfatizar esse ponto. Ele não está confiando, e aí a credencial apostólica dele sendo posta em xeque, com tantos embates ali, ele diz assim, olha, nem eu confio em mim, nem eu me propago, nem eu venho a defender o meu apostolado, senão Cristo Jesus, meu Senhor. Essa é a defesa dele, de dizer assim, a maior segurança é Cristo me considerar fiel. Isso nos traz humildade. O que foi que Jesus fez? Designou para o ministério. Por que isso lhe traz humildade? Porque ele reconhece quem era. Quando nós reconhecemos de onde viemos, isso não tem como elevar a nossa alma ao orgulho. Porque ele diz aqui no verso 13, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, mas obtive misericórdia. Veja, é algo que é dado a Paulo. Eu recebi misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. No versículo 14, ele vai dizer que a graça transbordou sobre a sua vida.
Meus irmãos, que coisa gloriosa. O que é que o Evangelho faz em nossas vidas? Ele transborda. Por isso, aquele que está mergulhado no pecado, porque é esse o estado do homem, sem Deus, mergulhado no pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso ele está consciente de que a graça do Senhor, juntamente com a fé e o amor que há em Cristo, transbordou sobre a sua vida. Ele tem um coração cheio de gratidão, mas ele tem uma alma cheia de humildade. E ele também, aquele que foi agraciado, aquele que foi alcançado pela graça, ele compreende o Evangelho como ninguém. Veja que o verso 15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus irmãos, esse é um resumo. Ele está ciente aqui de qual o estado do Deus. Ele diz: Jesus Cristo é os pecadores, dos quais eu sou o principal. O estado do homem sem Deus é um estado de pecado. E o Senhor, o texto não diz assim: Jesus veio para salvar os pecadores. Senão aqui a gente poderia pensar no universalismo assim. Jesus veio para todos os pecadores, se ele veio para salvar todos os pecadores serão salvos. Mas não. No texto original não tem esse definido. Então é assim: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então, dentre os pecadores, há um grupo ali. Pecadores que foram achados pela misericórdia de Deus. E como é que Paulo se classifica? Como é que ele se classifica? Não somente como um pecador, mas o principal. Em outro momento ele vai dizer que é o menor dos apóstolos. Veja, e nisso aí ele não está minimizando a graça, não. Mas ele está se considerando como alguém que não era digno de receber da graça de Deus. Ele está se considerando como alguém que merecia a perdição eterna. Mas Jesus Cristo veio para quem? Para salvar esses pecadores. Assim como o Senhor Jesus mesmo disse que veio para achar o que estava perdido. Veio para salvar aquele que estava condenado à morte. Veja o que diz o verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Uma característica de uma vida alcançada pela graça também é alguém que serve de modelo da misericórdia de Deus. Ele é modelo da longanimidade do Senhor. Veja como isso é interessante, irmãos. Por exemplo, nós costumamos ver exemplos negativos e olhamos assim: veja o que é que o pecado é capaz de fazer com o homem. Eu contei um testemunho ainda há pouco que de certa forma mostra isso. Mas uma coisa que nos chama a atenção é esse fato de alguém que está sendo escravizado pelo pecado. Isso realmente nos chama a atenção. E a gente começa a dizer: olha o que o pecado é capaz de fazer com alguém. A gente ainda não fica abismado? A gente sabe dos efeitos do pecado. A gente sabe que o pecado é capaz de levar o homem à ruína, à vergonha, a uma perdição, a ser inescrupuloso, a romper todas as barreiras da moralidade. Nós ainda ficamos assustados, mesmo sabendo dos efeitos. Nós não deveríamos ficar abismados com o que a graça é capaz de fazer também. Nós deveríamos ficar ainda mais assustados com a graça de Deus nesse sentido. Todas as vezes que vermos ou que víssemos alguém transformado pela graça, nós deveríamos olhar e a gente ficar assustado. Assim, olha o que a graça de Deus é capaz de fazer com o homem. Vocês ficam assim? A gente por hora fica assim também. Mas às vezes a gente se acostuma com o que a graça faz. Às vezes a gente se acostuma com o que o Senhor Jesus faz na vida de um homem.
na vida de uma mulher que é transformado por Ele, mas a gente deveria ficar deslumbrado todas as vezes que lembrássemos. Na verdade, se nós levarmos isso ao pé da letra, todas as vezes que nós nos olhássemos no espelho, lembrássemos do nosso estado e lembrássemos da salvação que nos alcançou, deveríamos ficar deslumbrados com a graça do Senhor. Porque esse é uma evidência, é um modelo. Jesus colocou os crentes como cartas vivas do Evangelho e como modelos daquilo que Ele é capaz de fazer. Olha as pessoas, eu fico pensando nas pessoas olhando para Paulo e dizem, olha aquele homem, e ficando abismadas com o que Deus operara nele, nessa salvação. Por fim, meus irmãos, característica de uma vida alcançada pela graça não é outra senão o louvor a Deus. Aquele que foi alcançado, louva o nome do Senhor. Veja o verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo aqui está se utilizando de uma doxologia. É de uma canção, de uma exaltação ao Senhor Deus. Isso ele faz em várias oportunidades. Por exemplo, nós cantamos ainda há pouco uma canção que diz assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso é Romanos 11, 36. A ele a glória. A ele a glória. Veja que essa é uma canção de Paulo aos romanos, quando está escrevendo aos romanos, depois de falar de toda a salvação operada pelo Senhor desde a eternidade. Então ele vai elencando a salvação, pensando na salvação poderosa. No capítulo 11, no final, ele dá um brado de louvor a Deus. Quando Paulo está falando aqui da graça que operou em seu coração, que o considerou digno, que o Senhor o transformou, que o Senhor alcançou sua vida com misericórdia, ele não tem outra coisa a fazer senão louvar o Senhor. É por isso que todo crente precisa louvar o Senhor. É por isso que todo crente precisa ter uma canção nos seus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Precisamos sim, porque Deus colocou em nossos lábios um novo cântico a Jesus Cristo. Quem é Ele? Ele é o nosso Rei eterno. Agora nós fazemos parte desse reino glorioso. Era do reino das trevas, como diz Colossenses, agora fomos transportados para o reino do Filho de seu amor. Ele é imortal, esse rei que não morre, o reino dele é para todo sempre. Eu fico pensando aqui no apóstolo Paulo, levando indiretamente ou diretamente à morte os santos antes da sua conversão, pensando que com aquilo o cristianismo teria um fim, mas agora ele olha para Jesus e diz, ele é imortal. Cristo jamais morrerá, ele ressuscitou, por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela viverá para sempre, sabia? Seu remanescente fiel, sempre presente na vida, presente nesse mundo e no mundo por vir. Ele é invisível, bem-aventurado aqueles que não viram. Jesus disse isso a Tomé. Bem-aventurado Tomé, aqueles que nunca vão me ver pessoalmente, mas eles adorarão sem ver. Esse é o Rei invisível que nós adoramos. Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Nenhum outro rei é digno de louvor. Ele é o Deus único, Deus verdadeiro. E aqui ele precisa ser honrado e glorificado. Toda alma alcançada pela graça, ela deve reunir essas características. Ele deve ter um reconhecimento de gratidão em seu coração. Ele deve ter humildade em seu coração. Ele deve ser um modelo daquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Ele deve abrir os seus lábios em cântico de louvor e exaltação. E eu pergunto a vocês, perguntemos aos nossos próprios corações se nós temos feito isso. Somos gratos a Deus. Qual foi a última vez que você agradeceu pela salvação em Cristo Jesus? Qual foi a última vez que nós agradecemos pela salvação operada no coração dos nossos, ou de alguém que a gente conhece, ou por aqueles que a gente nem conhece? Nós devemos dar graças ao Senhor. Mantermos o nosso coração humilde, não é por obras, irmãos, mas é pela graça do Senhor. Somos o modelo dessa graça, por onde nós andamos, Deus, através de nós, está dizendo ao mundo, eu sou longânimo, eu sou paciente, eu sou misericordioso. Que lindo! E devemos louvar o seu santo nome. Amém, meus queridos?